Olá, tudo bom? Esse é o vídeo número 6, Teoria da História, Perspectivas Atuais, onde nós iremos abordar um pouco sobre a História Nova ou a Escola dos Análises. É interessante que você assista os outros vídeos sobre Teoria da História que estão aqui na descrição abaixo, para que você tenha uma visão geral sobre a historiografia. Espero que vocês gostem, dê um like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as novas notificações, deixe um comentário e vamos para o vídeo. Para a gente entender como a historiografia vai se modificando no curso do tempo, é importante a gente trabalhar primeiro a contextualização, que é a base pela qual as ciências vão caminhando em rumo ao seu aprimoramento. E a historiografia não foi diferente. Foi com a expansão colonialista que levou a Europa a entrar em contato com outros povos, formas de vida, costumes, instituições, que novas percepções vão sendo construídas. Então começam, entre outras, as comparações entre a Europa e esses outros povos. Vai ocorrer aqui no primeiro momento um fenômeno denominado de eurocentrismo, onde essas outras formas de organização social eram sempre comparadas com as formas de organização europeia. E nessas comparações, a expansão imperialista da Europa, ligada ao seu grande desenvolvimento industrial, acentua esses aspectos entre povos e culturas. E assim, o eurocentrismo acaba colocando a sociedade europeia como modelo a ser seguido pelas outras. Isso ocorre por ter a história apresentado à Europa como um processo contínuo de desenvolvimento, da pré-história à idade contemporânea. Esse é o ponto de vista do eurocentrismo. A civilização europeia ocidental é a meta final, ou seja, o grande desenvolvimento técnico, econômico e cultural vai gerar essa percepção eurocêntrica do mundo, ou seja, eles vão olhar o mundo a partir da sociedade europeia, daí o termo eurocentrismo. E o que tornou essa percepção ainda mais complexa e difícil de ser criticada, analisada, é que a história apresenta a Europa como um processo contínuo de desenvolvimento, da pré-história à idade contemporânea. Mas, com o andar do tempo, a Segunda Guerra Mundial vai mostrar aos historiadores a necessidade de se rever o eurocentrismo presente em suas análises. A Segunda Guerra ela vai projetar a importância no conflito global de outros países de fora do continente europeu, como por exemplo os Estados Unidos, a Rússia e o Japão. A Segunda Guerra mostra a importância dos Estados Unidos e da Rússia na derrota de Hitler e na conservação da paz. Assim, o fim do eurocentrismo se fez necessário na narrativa histórica produzida de então. A Europa não poderia mais ser vista como o centro do mundo. E explicar a história em função da história da civilização ocidental não fazia mais sentido. Era preciso olhar para outras partes do mundo para entendermos o presente. Sai o eurocentrismo e entra o materialismo histórico e a Escola dos Análises. Mesmo assim, ainda ocorre a influência do eurocentrismo na produção. Porém, as maiores influências nos trabalhos de história da metade do século XX em diante no mundo ocidental serão a visão do materialismo histórico e a visão da história das civilizações, ou a Escola dos Análises, ou a Escola Francesa. Mesmo assim, ainda vai ocorrer uma influência do eurocentrismo na produção histórica. Distinções e aproximações entre o materialismo histórico e a Escola dos Análises. Partem de explicações bem diferentes da realidade e o método com que abordam o estudo da realidade é diferente. Mas existem algumas aproximações entre o materialismo histórico, na produção histórica, e a Escola dos Análises na escrita da história. Quais são essas aproximações? Bem, ambas se preocupam com a sociedade como um todo, se preocupam também com a lenta evolução do processo histórico, preocupam com a explicação histórica do seu tempo e preocupam-se também com a produção da vida econômica. Os herdeiros da Escola dos Análises. A partir da década de 70, eles vão galgar os mais importantes postos acadêmicos e editoriais, atingiram o grande público francês através de seminários e de horários nobres na TV, produzem a chamada História Nova, porque continua se inspirando em uma tradição multidisciplinar francesa, desde o início do século, e procuram trabalhar a partir de objetos, abordagens, fontes e documentos usados por outras disciplinas.
a história nova e seus desdobramentos. Muitos começaram a trabalhar com a história serial, muitos produziram suas conclusões a partir de dados estatísticos organizados em unidades temporais homogêneas e comparáveis, passaram a se interessar também pelas permanências e não só pelas mudanças, e se preocupavam com o que havia na cabeça dos homens, que é a chamada história das mentalidades. História da morte, história da alimentação, história do sexo, história do medo no Ocidente e assim sucessivamente. Passaram a se preocupar com os detalhes do cotidiano dos homens em seus diversos grupos sociais. Alguns historiadores da Escola Nova pretendem iluminar o mais geral do grupo a partir de um único caso bem documentado. Outros vão se preocupar em pensar a sociedade como um todo, em localizar na totalidade seu objeto de estudo. Outros valorizam o fato único e singular, não como faziam os positivistas, mas partindo de que a diferença é a forma essencial para se pensar e se compreender a constituição de uma sociedade, e assim sucessivamente.